Olá, povo de Deus, abençoados pela graça de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022, quero desejar uma ótima quinta-feira para todos vocês. E queria também que você me ajudasse lá no YouTube, no meu canal, José Maria. Queria que você compartilhasse os vídeos, assistisse isso, desse a sua opinião, né? Um comentário. E queria que você também clicasse lá. Clica lá no meu canal. Isso. Dá uma forcinha. Ativa o sininho lá. Se inscreva no meu canal. Tá bom? Vamos aumentar. Você fazendo isso, você está me ajudando a pregar o Evangelho, a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele está procurando pessoas para inspirá-los e para levar as boas novas, as boas notícias para as pessoas que precisam de boas novas e de boas notícias. Eu quero, desde já, agradecer você que tem assistido o vídeo todos os dias, assim que você puder, assim que você pode. Você assiste o vídeo, você comenta com outras pessoas. Isso, fala com teus amigos no canal de YouTube. Tem José Maria. São vídeos maravilhosos. Você que é da fé, você que gosta, que ama a palavra de Deus. Eu queria que você assistisse esse vídeo, mas que você clicasse lá no sininho também, se inscrevesse, tá? No meu canal, dá essa força, tá bom? Para divulgar a palavra de Deus. Eu quero ler hoje aqui, né, a primeira epístola do apóstolo João. Epístola quer dizer carta. O apóstolo João, ele escreveu o Evangelho segundo São João, escreveu o livro de Apocalipse, que em grego quer dizer revelação, e escreveu também as três epístolas, tá? E eu estou aqui na primeira epístola, no capítulo 5. Pega a sua Bíblia lá no finalzinho, depois de Hebreu, tá? Você vai achar aqui 1 João, no capítulo de número 5, que diz assim a palavra de Deus. Depois você vê na sua Bíblia e acompanha a liturgia. Na epígrafe, que é a doutrina de Jesus Cristo, o tempo e a forma do novo nascimento. Essa é a epígrafe. Vamos falar, que vai falar sobre, essa epígrafe fala sobre a forma do novo nascimento que Deus traz para nós, e somos velha criatura para sermos nova criatura. Vamos lá. Olha aqui que diz a palavra de Deus. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, ou seja, é gerado por Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, se você foi gerado por Deus, porque você acreditou em Jesus Cristo, se você ama a Deus que te gerou, você vai amar aqueles que são gerados por Deus também, que vai ser nossos irmãos. Por exemplo, você é um cristão, eu sou um cristão. Se você for gerado por Deus, tá? Se você ama a Deus, você ama também ao que dele é gerado. Que sou eu, é o outro irmão. Não tem esse negócio de distinção de denominação. Eu só amo os irmãos da Igreja Batista. Eu só amo os irmãos da Igreja Presbiteriana. Não, eu só amo os irmãos da Assembleia de Deus. Não, eu só amo os irmãos da Casa da Bênção. Não, eu só amo os irmãos da Igreja Internacional da Graça. Não, eu só amo os irmãos
da Igreja Mundial do Poder de Deus. Não, eu só amo os irmãos pentecostal. Não, nada disso. A Bíblia diz que aquele que crê, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, é gerado por Deus. Está falando de servir, adorar, ser um servo. Como é que você pode ser servo de Deus se você não for gerado pelo Espírito Santo de Deus? Para você ser servo de Deus, você precisa ser gerado. É um processo. Primeiro tem que passar todo aquele que crê que Jesus Cristo, todo aquele que crê que Jesus Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, é gerado por Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, quem é que te gerou? Foi Deus. Por exemplo, no sentido literal, físico, quem é que me gerou? Minha mãe. Não é verdade? A minha mãe foi a matriz. Então ela me gerou. Então se ela me gerou, tem que amar quem? Os meus irmãos que foram gerados por ela. Deus me gerou através da palavra de Deus. E agora eu vou amar aqueles que foram gerados por Deus também, que usou o mesmo processo com a minha vida. Deu para entender a lógica da palavra de Deus? No versículo de número 2, nisto conhecemos que amamos Filho de Deus, ou seja, aqueles que foram gerados por Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. No versículo 2, a receita está aqui. Como é que você pode dizer que ama a Deus ou foi gerado por Deus se você não obedece a palavra de Deus? Porque não guarda os mandamentos. Quando fala guardar os mandamentos, fala de obediência. Obedecer a palavra de Deus. Quando você não obedece a Deus, você não guarda os mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, não cobiçar a mulher do teu próximo, os bens, não dizer falso testemunho. Isso é guardar os mandamentos de Deus. Amar o próximo, honrar pai e mãe, não ter outros deuses. Não ter outros deuses. Servir somente a Deus. Não podemos servir dois senhores. Isso é guardar os mandamentos de Deus. Ser fiel a Deus é guardar os seus mandamentos. Quando você não está guardando os mandamentos de Deus, você está sendo o quê? Um infiel. Igual um casamento. O que é casamento? É uma aliança. É um compromisso que você tem para um dos tais. É uma reciprocidade. Eu tenho que prestar a minha fidelidade para minha esposa, ela tem que prestar a sua fidelidade para comigo. Não é verdade? Se eu, por exemplo, trair a minha esposa, eu estou sendo o quê? Infiel. Não estou guardando os mandamentos da minha confissão de ser fiel até a morte. Você está sendo infiel. Então, se você for fiel, e a Deus é a mesma coisa. Quando você não obedece a palavra de Deus, por exemplo, quando você diz que é um cristão e não ama o seu irmão, você não está guardando o mandamento de Deus. Quando você diz que é um cristão que serve a Deus, que bebe, fala palavrão, faz coisas erradas que a Bíblia condena, você não está guardando o mandamento. E a Bíblia diz que aquele que é gerado por Deus, os mandamentos não são pesados, difíceis. Só quem guarda os mandamentos de Deus, quem foi gerado por Deus. E no versículo de número 2, nós lemos que nisto, olha só, conhecemos que amamos os filhos de Deus, nossos irmãos. Quando o quê? Olha a receita.
Olha a receita aqui. Quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Terceiro, porque esta é a caridade de Deus. Olha só, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. É pesado por rebelde, né? Carnal. Existem pessoas dentro da igreja que não obedecem. Vivem uma vida fantasiada, né? São crentes na igreja e fora da igreja são pessoas ímpias. Vivem na roda dos escarnecedores. É verdade? Tem crente aí que fala palavrão, fala mais de política. Tem crente que conhece mais a política do que a Bíblia. Nem fala de Jesus onde trabalha. Tem vergonha. Não são identificados. Só é identificado como filho de Deus aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo. Se Deus te gerar, você dá fruto. Se Deus não gerar você, você não dá fruto. E a Bíblia diz que os mandamentos não são pesados. Quando você vê uma pessoa dando desculpa, que não consegue largar o cigarro, largar a bebida, largar a droga, porque ele não foi gerado por Deus. Ah, mas eu estou indo na igreja. Está indo na igreja. Mas não foi gerado por Deus. Quando você é gerado por Deus, você tem prazer em obedecer a Deus. E o que Deus manda é você ser obediente. Você só ama quem te gerou. Se você ama quem te gerou, que é Deus, você ama aquele que é nascido por Deus. Se você maltrata o teu irmão, já imaginou? Teu irmão necessitado, precisando, e você faz vista grossa, não ajuda o teu irmão? Como é que você pode dizer que foi gerado por Deus? Se você diz que foi gerado por Deus e fala mal do teu irmão, é um fofoqueiro, temos que amar aquele que Deus gerou, como eu fui gerado por Deus. E a Bíblia diz que aquele que aborrece seu irmão é um homicida. O que é homicida? Aquele que mata. Aqueles que matam. Muitos estão lá fora, feridos, frustrados, decepcionados, foram mortos na fé. Por causa de calúnia, fofoca, acusação. E a Bíblia diz que se você for gerado por Deus, você ama também aqueles que foram gerados por Deus. Aquele que é nascido de Deus, que foi gerado por Deus, ele dá frutos. E no versículo de número 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não tem desculpa. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não está falando mundo de árvore, prédio. Está falando no sentido de as coisas que tem no mundo. Tem pessoas que dizem que tem dificuldade de servir a Deus porque não consegue largar o cigarro. Não consegue largar aquele pecadinho, aquela promiscuidade, aquele pecado. Consegue largar. Tem pessoas que é viciado em droga. Não consegue. E aqui no versículo 4 diz que porque todo aquele que é nascido de Deus, gerado, está falando gerado, o verdadeiro Filho de Deus gerado pelo Espírito Santo, gerado por Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A minha fé, a tua fé. Você entendeu mais ou menos a palavra de Deus? Como é que você diz? Aí não adianta você dar desculpa para Deus que você não consegue firmar na igreja porque você ainda não consegue largar o cigarro.
Não é você que larga o cigarro. É o Espírito de Deus que te liberta. Acorda. Chega mais perto. É o Espírito Santo de Deus que te liberta. Para Deus não tem meio termo. Não tem desculpa esfarrapada. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. E para você servir a Deus, você tem que ser gerado por Deus. E os mandamentos de Deus não são pesados. E aquele que é gerado por Deus vence o mundo. Você vence a cachaça, você vence a bebida, você vence o adultério, você vence a fornicação, você vence a idolatria, você vence a mentira. Tem muitos crentes aí, ó, mentiroso. Muitos crentes mentirosos, jogando na loteria, Mega Sena, joga no bicho, bebe cerveja. Você não foi gerado por Deus. Você que está no adultério, hein? Escondido, você não foi gerado por Deus. Você não foi gerado por Deus. Você que joga maldição nas pessoas, deseja o mal para os outros, você não foi gerado por Deus. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Está falando no mundo, no sentido de linguagem de figura, está falando de maldade. Tem crente que dá volta no outro, crente agiota. Está vendo seu irmão ali necessitado? Ele é oportunista. Oportunista. Não ajuda ninguém. É avarento. Como é que você diz que é gerado por Deus se você está vendo teu irmão necessitado e não ajuda ele? A Bíblia diz: como é que eu posso dizer que amo a Deus se eu estou vendo meu irmão necessitado e não ajudo ele? E no versículo 4 diz que todo aquele que é nascido de Deus ou gerado por Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Escudo. Fé é um escudo. É isso aqui, ó. É uma arma do soldado. Fé. Um escudo. Contra os dardos inflamados do maligno. Nossa fé. Fé para vencer. Não tem desculpa. Eu não sou membro da igreja porque eu não consigo dar oferta, eu não consigo dar o dízimo. Você não foi gerado por Deus. Tá? Porque quando você não era da igreja, você conseguia comprar caixa de cerveja, fazia churrasco, convidava os amigos, enchia a cara, não é verdade? Ficava bêbado, hein? Era rebocado, levado para casa. Que vergonha. Embriagado, bêbado, todo sujo. Mijado, cagado. Horrível, né? Imagina o filho vendo um pai assim, sendo levado, hein? Os amigos de copa, hein? Fora os escárnios, a zombaria. Vira um bullying, né? Lá, já vai um bebão. Vai, cachaceiro! Imaginou? Tristeza para a família. O filho, ouvir de outras pessoas que alguém está ali zombando do pai, bêbado, cachaceiro, mijado. Você vê ali o histórico de um bêbado, mija nas calças, faz necessidade fisiológica no corpo, perde tudo, perde documento, carteira, dorme na rua. Dorme na rua e as pessoas roubam ele, né? Faz um pente fino, quando ele bota a mão no bolso, que dê a carteira, que dê o documento. Isso quando chega com a cara quebrada, toda inchada. O que houve? Cai no chão. Por quê? Bebeu todas. Vergonha, né? Tem que ser gerado por Deus. Se você for gerado por Deus, você vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. No versículo de número 5, diz assim: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É o único que vai te dar força.
Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Olha aí a receita. Foi ele que morreu, ele que sofreu. Jesus fez tudo por mim e por você, meu querido. Está esperando o quê? As coisas melhorarem? Hein? Será que vai melhorar? O homem largando o uso natural da mulher? A mulher largando o uso natural? Mulher com mulher, homem com homem? Hein? Leis. Agora a lei agora que vai querer aprovar a liberação do topless na praia, o nudismo, a sensualidade. Hoje você vê televisão, sabe o que vê? Crime, prostituição, comercial. Ele usa o nudismo, usa a mulher, produtos de beleza, usa a sensualidade. Hoje você não pode sentar diante da televisão com o seu neto, com a sua neta, com o seu filho pequeno, porque a novela está ensinando, sabe o quê? O adultério. O adultério. Fazendo cena de sexo na cama. Horário nobre. 7, 8 horas da noite, sabe o quê? A mulher fazendo cena de sexo. Big Brother. O que é Big Brother? Anto de prostituição. Anto de prostituição. Fornicação, meu irmão. Ali é bebida. Ali é orgia. Ali é ritual. As pessoas bebem naquelas festas. E sabe qual é o resultado daquilo ali? Sexo. E o crente fica ali, ó, de olho naquilo. Vai estudar a Bíblia. Vai tomar vergonha na cara, vai ser crente. Se você não for gerado por Deus, foca naquilo que edifica a sua fé. E no versículo 5 diz que quem é que vence o mundo, senão aqueles que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você só pode vencer através de Jesus Cristo. Em nenhum outro nome há salvação. Só Jesus Cristo. E no versículo de número 6, diz assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água e sangue, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade. Quer dizer, que confirma. Porque 3 são os que testificam no céu, confirmam no céu. O Pai, que é o Criador de todas as coisas, a palavra, Jesus Cristo, junto, e o Espírito Santo. Aqui está falando da Trindade divina. Lá no céu, 3 se confirmam entre si. O Pai, a palavra e o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que está aqui no mundo, gerando filho para Deus, buscando os escolhidos. E aqui na terra são o quê? 3. Aqui na terra são 3 e concordam entre si. E 3 são os que confirmam na terra. O Espírito, que é o Espírito Santo, a água, que é a palavra, e o sangue, que é o sinal da nova aliança. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, Jesus, 3 aqui na terra, no planeta. É a palavra, que é o Espírito Santo, que eu preciso dele, você precisa também. Tem a palavra, que é a água, é a palavra. A palavra te lava por dentro. É a palavra, a palavra. Se não tiver palavra, não tem água. A igreja que só tem louvor tem que ter Bíblia, pregação da palavra de Deus. E o sangue. O sangue é o sinal da nova aliança. O sangue representa a vida. Foi a vida que Jesus Cristo deu pela humanidade. Que Deus te abençoe. Você possa ficar com essa palavra. E eu quero recapitular com você. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, gerado por Deus. Parte B. E todo aquele que ama o que gerou, que ama a Deus, ama o que dele é nascido, aquele que foi nascido de novo. Então eu tenho que amar meu irmão. Já imaginou não ter paz com meu irmão? Como é que eu vou dizer que eu fui nascido, fui gerado por Deus, se eu não amo meu irmão? No versículo 2 diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Olha a receita. Obediência.
Se você não obedece a Deus, você não ama a Deus. Você não foi gerado por Deus. Você não é filho. Você é apenas criatura de Deus. Você só tem a imagem de Deus, mas não tem a semelhança do caráter. Para ter a semelhança do caráter de Deus, tem que nascer de novo. Tem que ser gerado por Deus. E no versículo 3 diz assim: porque esta é a caridade de Deus, e guardemos seus mandamentos não são pesados, não tem desculpa para servir a Deus. Ah, não sirvo a Deus porque eu faço isso, faço aquilo. É tudo conversa fiada. É porque você não foi gerado por Deus. E o quarto que diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé é aquela que você ouve a palavra de Deus. Existem dois tipos de fé. Existe a fé dos dons espirituais, fé prodigiosa, e existe a fé salvadora, para salvação. Para salvação. E é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé, que é o nosso escudo. Essa fé que a gente deu foi Deus. Você foi gerado por Deus, Deus colocou fé em você para você vencer o mundo, as coisas do mundo. Vencer as ofertas que o mundo oferece. Porque o mundo passa e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tá bom? Finalizando, 3, lá no céu, concordam entre si, eles são ligados entre si. É o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E aqui na Terra, que é no planeta Terra, é o Espírito Santo, a água, que é a Palavra, e o sangue, que é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu quero entender, quero desejar que você tenha um bom aprendizado, um bom crescimento, que o Senhor possa te ensinar cada vez mais da palavra de Deus. Um abraço e fica com Deus. Amém.